Graças e paz, meus irmãos e irmãs, vamos para mais um dia de leitura bíblica, Deuteronômio capítulo 15. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhe dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos esses mandamentos que eu lhe ordeno, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos. Dominarão muitas nações e dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Se houver algum pobre entre vocês no meio de seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureça o seu coração, nem feche as mãos do seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para que ele lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração, e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com que o seu compatriota pobre e vocês não lhe deem nada. E ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhes derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras, em tudo que vocês empreenderam, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano você lhe dará liberdade. E quando você puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho, e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se que você foi escravo na terra do Egito, e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso hoje estou dando esta ordem a você. Se porém o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim o Senhor, seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Do seu gado e de suas ovelhas, consagre ao Senhor, seu Deus, todo primogênito macho. Com os primogênitos do gado vocês não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano você e as suas casas devem comer estes animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não sacrifiquem ao Senhor, seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade em que moram. Tanto as pessoas impuras como os apuras poderão comer dessa carne, como se come a carne de gazela ou de veado. Então somente não comam o sangue. Este vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. Capítulo 16. Guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito de noite. Sacrifique como oferta de Páscoa ao Senhor, seu Deus, um animal do rebanho ou do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado durante 7 dias, comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida vocês lembrem do dia que saíram da terra do Egito. Durante os 7 dias nenhum fermento deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Também da carne do animal que vocês sacrificarem à tarde no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora que saíram do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Na manhã do dia seguinte vocês podem voltar para suas tendas. Durante 6 dias comam pães sem fermento, no 7º dia haverá reunião solene no Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. A festa das semanas. Comam 7 semanas quando começarem a fazer a colheita. Iniciem a contagem das 7 semanas. Celebre a festa das semanas
ao Senhor, seu Deus, com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Alegre-se diante do Senhor, seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito e guardem e cumpram estes estatutos. A festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar. Alegre-se nessa festa vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo que vocês fizerem, e por isso vocês certamente poderão se alegrar. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apressar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não deve ser apresentado em mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção que possa dar segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Nomeie juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes der, entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Se uma justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Não estabeleçam um poste da deusa Será, plantando-se qualquer árvore junto ao altar que vocês construírem para o Senhor, seu Deus. Nem levantem coluna, porque isso o Senhor, o Deus de vocês, odeia. Capítulo 17. Não sacrifique ao Senhor, seu Deus, um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, por isto é abominação ao Senhor, seu Deus. Se no meio de vocês, em algumas das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá sirva a outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei. E se isto lhe for denunciado, e vocês o ouvirem, então devem indagar bem. E se for verdade e certo que ele fez a tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Vocês virão aos sacerdotes, levitas e ao juiz que houver daqueles dias, buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo. E vocês farão segundo o mandato da palavra que anunciarem no lugar que o Senhor escolher. E terão cuidado de fazer tudo o que ensinarem. Façam segundo o mandato da lei que eles ensinarem, e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote, que está ali a serviço do Senhor, seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como as nações que estão no nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Um homem estranho, que não seja do meio de seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhe disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos, e não se desvie do mandamento, nem da direita nem para a esquerda,
Assim prolongará os dias do seu reino, e ele e os filhos dele no meio de Israel. Capítulo 18. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhe é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como ele mesmo lhe prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo. Dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, deve dar ao sacerdote a espada, as queixadas e o estômago. Você deve dar-lhes as premissas do cereal, do vinho e do azeite, e as premissas da tosquia das ovelhas, porque o Senhor, Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles no meio de todas as tribos de Israel, para ministrar em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel vier, com todo o desejo da sua alma, ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual à dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando estes povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. O Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, no meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, isso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem aconteceu o que ele profetizou, isto é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Capítulo 19. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem estas nações e morarem nas cidades e nas casas deles, separem 3 cidades no meio da terra que o Senhor, seu Deus, dará a vocês, para que dela tomem posse. Prepare o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Isto será para que nelas se refugie todo homicida. Este é o caso do homicida que nelas se refugiar, para que salve a sua vida. Aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem não odiava, assim se alguém entrar em seu próximo na floresta, para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isto para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando ficar furioso e o alcance por seu longo caminho. Ele tira a vida, porque não merece morrer. Pois não odiava, portanto ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, ele der toda a terra que prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos estes mandamentos que hoje lhe ordeno. Amando o Senhor, seu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias, então vocês devem acrescentar mais 3 cidades, além destas 3, para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando por herança. Pois vocês seriam culpados da morte dos homens inocentes. Mas se houver alguém que odeie o seu próximo, arma-lhe ciladas, levanta-se contra ele e o mata, e então se refugia numa dessas cidades. Os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que seja morto. Não olhe para ele com piedade, pelo contrário. Exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que dela tomem posse. Uma só testemunha não poderá se levantar
contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento em 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão, e assim exterminarão o mal do meio de vocês. Para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tome a fazer semelhante mal no meio de vocês. Não olhe para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Palavra de hoje, pastor Adair Della.